As eleições 2012 estão chegando. Neste ano vamos às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Mas os eleitores têm sempre muitas dúvidas. Nesse ano, Curitiba vai ter eleições com biometria. Que documentos levar na hora de votar? Que tipo de propaganda é proibida? Afinal, quais são os direitos e os deveres do eleitor? Para responder a essas perguntas e outras, você assiste ao Tela 1 Eleições. É o programa da Rede T de Jornalismo que vai trazer convidados de diversas áreas para conversar com a gente e fazer o processo eleitoral ficar mais transparente. O nosso convidado de hoje é Marden Machado, assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Oi, Marden, tudo bem? Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Ele está aqui para responder as perguntas mais frequentes dos eleitores. A primeira questão tem a ver com um tema que é relativamente novo, nessas eleições, que é a questão da biometria. Até quando que vai o prazo da biometria e quem não fez, como é que faz? Olha, a data exata realmente eu não sei, mas já deve ter terminado a situação da biometria. Acho que não pode mais, acho que vai ficar sem votar, vai ter que pagar multa. Marden, em 2011 a gente teve o recadastramento do título. A pessoa tinha que ir até o TRE e recadastrar o título dela colocando os dedos lá no sistema biométrico. E a gente se lembra que nas notícias, era muito frequente a gente ver que estava vazio o lugar, que ninguém ia fazer o recadastramento em tempo. E depois lotaram e depois teve que fazer um novo título. Como é que funcionou esse sistema no ano passado? Olha, nós fizemos a revisão biométrica ao longo de 10 meses. Ela teve início no final de março de 2011 e se estendeu até o final de janeiro agora de 2012. Nesse período, nós atendemos pouco mais de 1.100.000 eleitores. Nós ficamos no final com uma média mensal superior a 100.000 eleitores. A questão é que durante a semana a frequência era sempre pequena, o que dava essa impressão de um grande salão vazio. Na realidade era essa mesma realidade. As pessoas deixavam de ir à nossa central de atendimento durante a semana e quando fazíamos os plantões de sábado e domingo e nos eventuais feriados que tivemos nesse período, o afluxo era sempre maior. No final terminava compensando um pouco no número final. Aquele público que deixava de frequentar durante a semana, que era sempre mais tranquilo, ou seja, a pessoa seria atendida muito mais rapidamente, deixava para esses períodos de fim de semana ou de plantões de feriados, e aí sempre acumulava 5.000 pessoas, 10.000 pessoas num único dia. E isso se agravou mais na última semana do atendimento, entre os dias 15 e 20 de janeiro. Teve, no último dia, por exemplo, nós chegamos a atender mais de 14.000 pessoas num único dia. Então, quem não compareceu dentro deste prazo estipulado, que terminou no dia 20 de janeiro, teve o título cancelado, não teve conversa. Nós cancelamos cerca de 200.000 títulos em Curitiba, o que estava dentro da nossa expectativa de cancelamento, porque historicamente Curitiba tem uma abstenção em torno de 15%, ou seja, 15% do eleitorado de Curitiba nos últimos 20 anos, não comparece para votar. Isso representa algo em torno de 200.000 eleitores. Então, desde o início, a gente já sabia que dificilmente esses 200.000 que regularmente não comparecem para votar, não compareceriam para a revisão. A maioria deles estão morando em outras cidades e nunca transferiram o título. Continuam como eleitores de Curitiba, mas não moram mais em Curitiba. E uma das exigências da revisão era justamente a comprovação da residência em Curitiba. Então, quando fechamos esse número, isso não nos causou surpresa. É um número grande? 200.000 eleitores não é pouca coisa, é quase o eleitorado de uma cidade como Ponta Grossa, por exemplo. Mas era já o esperado, porque historicamente essa é a quantidade de eleitores que não comparecem para votar. Encerrado o prazo da biometria, nós tivemos ainda o prazo regular de abertura do cadastro, que terminou no dia 9 de maio. Nesse período, entre 21 de janeiro até 9 de maio, aqueles eleitores que tiveram título cancelado poderiam, caso quisessem, comparecer até a central de atendimento e regularizar a sua situação. Pagariam uma multa, o título estaria cancelado já. Nesse período, final de janeiro até o comecinho de maio, 30.000 eleitores que tiveram seus títulos cancelados compareceram e regularizaram sua situação.
Isso reduziu o total de cancelamentos efetivos de 200 e poucos mil para 170 mil. É ainda um número expressivo, é o número de eleitores, por exemplo, São José dos Pinhais, mas são eleitores que efetivamente não comparecem. O que é que isso significa? Na eleição desse ano, nós teremos um contingente de abstenção, de eleitores que não comparecerão, muito menor. A nossa média gira em torno de 15%, a nossa expectativa para esse ano é de no máximo 3% de abstenção. Então, nós estamos com um eleitorado menor do que o que tínhamos na última eleição, por exemplo, mas estamos com um eleitorado mais depurado. Os eleitores que hoje constam do cadastro de eleitores de Curitiba são efetivamente eleitores da capital. Como é que foi a campanha de vocês para trazer o eleitor para fazer esse recadastramento? Porque o que a gente viu foi que todo mundo resolveu chegar na última hora, né? Como a gente sempre fala, o pessoal acaba deixando. Mas foi difícil chamar ele até esse recadastramento? Foi uma operação bem pesada, bem desgastante, mas a gente já esperava isso desde o começo. Nós utilizamos todas as formas possíveis de chamamento para esse eleitor e, efetivamente, nós consideramos que o trabalho foi bem sucedido, porque sempre que a gente fechava o mês, a gente, apesar de muita gente fazer o acompanhamento diário, e se você pega os dias isolados, você tem uma visão completamente distinta do que efetivamente é a realidade. Se você pegava dias isolados, você tinha a impressão de que o movimento estava pequeno. Mas quando você fechava o mês, você via que na distribuição mensal, o número final de comparecimento era dentro do esperado. Nós estipulamos desde o começo, nós teríamos 10 meses de recadastramento. Nós tínhamos um público-alvo em torno de 1 milhão e 100 mil eleitores. Esse era o público que a gente queria atingir. Apesar de o eleitorado ser de 1 milhão e 300, a nossa expectativa era de chegar a 1 milhão e 100. Isso a gente acreditava que era o real eleitorado da cidade. Então nós fizemos uma média bem simples. 1 milhão e 100 mil eleitores ao longo de 10 meses vai dar algo em torno de 100 mil eleitores mês. Essa era a nossa meta, de atingir essa marca de 100 mil eleitores atendidos a cada mês. No primeiro mês, a gente atendeu pouco mais de 50 mil. No segundo mês, isso já subiu para 85 mil. E a partir do terceiro mês, a média ficou nos 100 mil, até o final. Essa diferença dos 2 primeiros meses foi compensada no último mês, que a gente chegou a atender quase 180 mil no último mês. Então, você vendo agora a planilha com toda a movimentação mensal, você vê claramente que o objetivo que a gente traçou lá no começo foi bem sucedido. Claro, qualquer equipe de reportagem, ou até mesmo a direção do tribunal, quando comparecia até a nossa central num dia normal de semana, arrancava os cabelos. Espera, cadê esse povo? Mas por conta dos plantões, por conta... chegava sempre final de mês. Eu acho que na cabeça da população associa final de mês a época de pagamento, a época de compromisso. Sempre na última semana do mês o movimento aumentava, inclusive durante os dias da semana. E no final das contas, o que importava para mim, eu sempre mantive a calma porque eu olhava o quadro maior. Eu via o mês, o objetivo do mês. Eu nunca analisava o dia a dia. Então, para mim, quando eu fechava o mês, eu cansei de tranquilizar o meu diretor-geral, o meu presidente, quando eles... Meu Deus, só 1.000 pessoas apareceram hoje, ou 1.000 e poucas pessoas apareceram assim. Olha, a projeção por mês é de 100 mil, então está dentro da nossa meta. Então está bem, então fica tranquilo que vai dar certo. No final, a gente conseguiu, era uma operação complicada, mobilizar toda uma população de uma cidade como Curitiba. Se você pensar bem, 2/3 da população de Curitiba passou pela nossa central de atendimento no intervalo de 10 meses. É muita gente. Muita gente. Pegar uma residência é como se 2 pessoas de cada família de 3 tivesse presente lá nesse período. Em 2012, Marta, em outubro, como é que vai funcionar? O eleitor vai chegar no local de votação e qual vai ser o procedimento?
Para o eleitor, o ato de votar vai continuar igual. Ele vai para a urna, quando ela for liberada, vai escolher seus candidatos, primeiro vereador, depois prefeito, vai votar do mesmo jeito que ele sempre votou nos últimos anos. A diferença vai ser quanto à identificação. Numa eleição sem a urna biométrica, ele tem que apresentar os documentos, o mesário procura o nome dele na lista, vai digitar o número do título dele para o presidente da mesa, que vai digitar esses números no microterminal, que é aquela peça que fica na mesa do presidente. Se tiver tudo correto, ele confirma e a urna fica liberada para ele votar. Agora, ele vai se dirigir até essa mesa diretamente, vai colocar uma das suas digitais. Normalmente, o procedimento, primeiro você coloca o polegar esquerdo, depois o polegar direito, se não reconhecer, depois o indicador esquerdo, por último o indicador direito. São os 4 dedos assim mais fáceis de serem identificados. E aí, ele sendo identificado, tendo a sua impressão digital lida por essa peça que fica na mesa do presidente, que tem um leitor óptico, automaticamente a urna já é liberada para ele. Ele se dirige para a cabine, como costuma fazer, e vota. Apesar de não existir mais a exigência de se levar o título de eleitor, ele precisa levar um documento oficial de identidade, a gente aconselha o eleitor, caso tenha o título, a levar o título também, porque no título tem o número da seção onde ele vota. Mesmo que ele saiba qual é o colégio onde ele vota, o local onde ele vota, muitas vezes ele não lembra exatamente qual é a seção dentro daquele lugar. Nós temos escolas com mais de 20 seções, então às vezes fica complicado. O eleitor só pode votar na seção onde ele está cadastrado. Então, ele tendo o título em mãos, o título traz o número dessa seção. Ele chega na escola, seja o colégio estadual, seja o Leôncio Corrêa, qualquer local de votação da capital, ele sabendo o número da sua seção, ele facilmente se dirige até o local correto e vota. Então, a gente aconselha que ele leve ainda um documento oficial de identidade, o mais comum é a própria carteira de identidade, e junto, se ele tiver ainda o título de eleitor, porque vai facilitar muito para ele a localização dele dentro do local, e também, se tiver algum problema com a leitora biométrica, ele tendo essa documentação, facilita muito para que ele possa ser atendido pelo sistema convencional. No ano passado, a gente teve no ano passado não, né, nas últimas eleições, perdão. Teve uma situação de que era necessário levar um documento oficial com foto, mas não precisava levar o título. Desse ano, então, a gente não precisa se preocupar com isso por causa das eleições biométricas. É aquilo que eu acabei de falar. Teoricamente, não haveria necessidade, porque a sua identificação vai ser feita pela leitura da impressão digital. Mas como vai ser a primeira votação com esse sistema, a gente aconselha que o eleitor leve até para ele se localizar bem dentro do local onde ele vota. Por conta da revisão biométrica que a gente fez na capital, muita gente teve o seu local de votação modificado. E mesmo aqueles que continuaram votando no mesmo lugar, provavelmente mudaram de seção. Então é importante que ele tenha o título em mão, porque o título traz essa informação e isso para o eleitor vai tornar tudo muito mais fácil no dia 7 de outubro. E quem teve o local de votação trocado, como é que vai poder saber essa informação, ter acesso a isso? A gente aconselha o eleitor a acessar o nosso site, www.tre-pr.jus.br, e ele pode verificar a sua situação lá. Abre o link Eleições 2012, ele tem como procurar a sua situação e lá indica o local correto de votação dele. Ou, se for o caso, ele pode até nos telefonar, mas pela internet é a maneira mais prática e rápida e cômoda para o eleitor de descobrir esse dado, de obter essa informação. Então tá certo, obrigada, Ana. A gente encerra por aqui essa primeira conversa sobre as dúvidas dos eleitores. E na sequência vamos conversar sobre os rumores da eleição. Afinal, sempre surgem aqueles boatos que fazem com que muita gente acredite que as coisas são apenas mentira.